Então, boa noite, né? Bom dia, boa tarde nesse mundo virtual. Aqui é o professor Jardel, junto aí com o professor Alexandre, do campus Urutaí. Nós vamos estar lecionando aí a disciplina de MIP, né? Manejo Integrado de Pragas, para a turma aí do mestrado profissional em olericultura. Então, prazer enorme aí de receber vocês aí na nossa disciplina. Antes de começar o assunto em si, eu gostaria de passar alguns informes. Primeiro, me apresentar, né? Muitos de vocês aí não me conhecem. Então, eu sou o professor Jardel, eu sou formado na UFV, fiz minha graduação em agronomia, na turma de 2000, formei em 2004, meio do ano. Já ingressei no mestrado em fitotecnia, voltado sempre para a área de entomologia, então, desde a graduação, todas as minhas bolsas de pesquisa foram na área de entomologia. Trabalhei com o professor Marcelo Picanso no laboratório de manejo integrado de pragas, lá da UFV, e lá fiz o meu mestrado, doutorado em fitotecnia, voltando assim sempre para essa parte de entomologia, né? Fiz um intercâmbio nos Estados Unidos no doutorado, voltei, fui para a DuPont, trabalhei lá na DuPont durante 7 anos na pesquisa de produção, dando suporte à produção de sementes de milho e soja. Em 2017, né, 2010, 2017 fiquei na DuPont, 2017 fui para a Ubra, lecionava agronomia à noite, então trabalhei lá até 2010, quando fui chamado, né, por esse último concurso que teve do Instituto Federal Goiano para lecionar em cristalina. Então, trabalhei lá com a professora Clarice, a gente abriu o mestrado lá junto com a nossa diretora de pesquisa, a Mariana. Desculpa aí, pessoal, a gente tá uns barulhinhos aí do fundo, são as crianças, tá? A gente trabalhou abrindo uma turma de olericultura em Morrinhos, e aí em Morrinhos abriu para Cristalina essa turma. Então, são 7 alunos que a gente recebe em Cristalina, mais 7 alunos que nós recebemos em Morrinhos, e é o mesmo corpo docente, tá? Eu era co-orientador de alguns alunos, como o Alisson, assumi lá, junto com a equipe titular agora, nesse último processo que teve incorporação, que foi início de 2021, e gentilmente o professor Alexandre, né, que era o coordenador da disciplina de MIP, ele também está com outras 2 disciplinas, né, professor Alexandre, além dessa de MIP, ele me passou para a gente trabalhar junto essa disciplina nesse mestrado. Então, já agradeço aí, Alexandre, a força, o apoio aí, e a gente está junto aí nessa disciplina, então a gente vai revezar. Então, hoje nós vamos estar junto apresentando a disciplina, falando uma introdução geral. Amanhã o professor Alexandre ele vai lecionar a aula às 19. Na quarta serei eu retornando, né? Eu vou estar lecionando outra parte da disciplina de MIP. Quinta, o professor Alexandre. Sexta, eu fecho com vocês lá, sempre às 19 horas. Nós vamos estar disponibilizando esses links, né? E gravando as aulas, para que a gente possa sempre estar repassando essas aulas para esses alunos que não estão conseguindo assistir em tempo real. Vamos ter umas atividades, vamos liberar tudo via Moodle, tá? Então, a gente vai ter lá na plataforma do Moodle todas as aulas, os links das aulas, as atividades, a gente vai estar disponibilizando. E também vamos enviando aí via WhatsApp para vocês à medida que a gente for disponibilizando as aulas, tá? Então, esse é um formato que foi proposto aí por mim, o professor Alexandre, e espero que atenda. A gente já está trabalhando dessa forma, eu já venho trabalhando na graduação com os alunos, então, de certa forma, a gente já discutiu muito, né, Alexandre? A questão de fazer as aulas online, fazer lista de chamada, então, a gente preferiu trabalhar dessa forma para flexibilizar mais, tá? É claro, né, Alexandre, que a gente tem a questão da participação, a gente sempre avalia com bons olhos as perguntas, a participação dos alunos, então, é sempre aí um pontinho a mais, é um conhecimento que a gente tem do aluno, então sempre a gente valoriza muito esses alunos mais participativos da disciplina.
Como o Alexandre falou, a gente não está com a lista ainda de todos os alunos matriculados, a gente teve alunos especiais, teve trancamento de disciplina. Então, o Alexandre pediu ao professor Túlio, que é o coordenador, no sábado, ele ficou disponibilizar para nós nos próximos dias, então acredito que até quarta, quinta-feira a gente tem a lista aí de todos os alunos aí matriculados na disciplina, tá? Eu peço desculpa aí novamente por a gente ter marcado em cima, mas realmente a gente ficou esperando essa lista e ela acabou não saindo ainda, então a gente achou a melhor forma fazer assim e disponibilizar o link para vocês depois da aula. Alexandre, fica à vontade para apresentar aí para os alunos, falar um pouquinho de você. Passo a palavra para você. Beleza, Jardel, bom demais. Boa noite a todos. Eu sou o professor Alexandre, sediado no campus Urutaí, do IF Goiânia, professor do programa de pós-graduação em Olericultura, né, do campus Morrinhos. E a grande ideia da disciplina de MIP é a gente compartilhar conhecimentos, experiências de vocês, né, que estão mais na ponta da cadeia do agronegócio de hortaliças, para a gente buscar soluções que, porventura, vocês tragam até nós. É interessante perceber que de 110 hortaliças hoje registradas oficialmente, comercializadas pela CEAGESP, que é a maior central de abastecimento de alimentos da América Latina, né, que é a CEASA de São Paulo, dessas 110 espécies de hortaliças, todas elas têm alguma incidência de herbívoros, de insetos. Eu já começo a provocar vocês, Jardel, me permita, e provocar vocês no sentido de que bolar uma pergunta muito simples, né, e complexa ao mesmo tempo, né? Quem de vocês nunca teve problema com o ataque de insetos em hortaliças, né? Então, a grande questão, ou a grande pauta dessa primeira conversa nossa é a gente contextualizar a importância evolutiva dos insetos para a vida diária nossa que trabalha com hortaliças, com grãos, com matéria-prima para produção de madeira ou beneficiamento, enfim, para qualquer tipo de planta cultivada de importância econômica hoje no Brasil e talvez no mundo. É muito importante, e essa talvez seria, Jardel, a primeira pauta da nossa conversa, contextualizar vocês sobre a importância evolutiva dos insetos. Tá? Eles estão no planeta Terra há muito mais tempo do que a gente, beirando 350 milhões de anos. Só para vocês terem uma ideia, quem é de Goiânia vai entender o que eu estou falando. Para cada habitante de Goiânia, há uma espécie de inseto catalogada, fora aquelas que a gente ainda não conhece. Dessa geral, 10% tendem a ser herbívoros, a causar algum dano direto ou indireto para as plantas cultivadas. E dessas 10%, talvez 8 ou 5%, elas que são aquelas que realmente causam danos e geram prejuízos e etc. Tá? Então, assim, a grande ideia desse bate-papo nosso de hoje, informal, né, como o Jardel já havia comentado, seria salientar a vocês que a gente precisa estudar, principalmente com forma respeitosa, os insetos, para poder entender por que eles estão ali naquele plantio de alface, naquele plantio de hortaliça fruto, o tuberosa causando prejuízo ao bolso do agricultor, né? Em hortaliças é interessante porque você para ver a média de ciclo de produção de hortaliças, sei lá, varia entre 30, 40 até 120 dias, tirando a exceção daquelas que dura mais de ano, né, como, por exemplo, a alcachofra, a mandioquinha salsa, que você colhe depois de 300 dias de cultivo. Então, assim, tirando essas como exceção, você para ver uma hortaliça cultivada em uma brevidade de tempo, né, em escala temporal tão curta, mesmo assim há insetos incidentes.
Então, a grande ideia dessa provocação que eu gostaria de passar para vocês inicialmente é procurar saber de vocês o quanto que se conhece de inseto para poder a gente tentar controlá-los, né? De maneira geral, a gente tem duas formas de controle bem definidas, né, no meio agrícola brasileiro, mundial, enfim. Uma forma alternativa de controle e uma forma convencional. Então, o grande cerne que envolve o manejo integrado de pragas de hortaliças é o fato de que as formas convencionais elas estão deixando lacunas de dificuldade de controle de espécies de insetos que causam dano, tá? Então, eu gostaria que vocês, acho que um dos grandes objetivos, né, Jardel, desse primeiro bate-papo nosso, é salientar essa questão de até quanto a humanidade ela está pecando em controle de insetos, usando um controle convencional, sabendo que a gente tem uma segunda opção de um controle alternativo. Os inseticidas, pessoal, eles fazem parte do manejo integrado de pragas. A gente não pode descartá-los, tá? Eles são uma opção, junto com vários outros tipos de controles, né, que faz o cerne do manejo integrado de pragas. Mas é importante a gente perceber e observar que, na minha opinião, Jardel, o MIP de hortaliças ele sobrepõe a forma de controle no sentido de dar espaço para amostragem. Na minha humilde opinião, eu penso que a gente fala muito sobre método de controle radioativo, biológico, varietal, controle físico, químico, enfim. Mas a gente esquece muito do grande cerne que envolve o manejo integrado de pragas, que é a questão da amostragem dos insetos. Você saber a quantidade de população que tem numa determinada lavoura de hortaliças para poder entrar com uma forma de controle, tá? Voltando um pouco no papo, na conversa, né? Esse bate-papo nosso, é importante salientar que, assim, junto com o Jardel, foi um grande prazer estar compartilhando essa disciplina com ele. Eu fiz entomologia, né? Fiz graduação em agronomia e entomologia na Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado. Né? Tive a oportunidade de ser contemporâneo do Jardel na época da UFV. E a grande ideia é provocar vocês, é instigar vocês, para vocês nos dar o feedback do que a gente está fazendo de errado, que de 10 anos, 20 anos, 30 anos, a geração dos nossos pais e avós e bisavós, a gente ainda tem problema com insetos. O que será que está acontecendo, pessoal? O que vocês acham que está acontecendo que a gente até hoje, que você planta uma alface, uma tomate e um alho, né? Eu estou citando exemplos de hortaliça herbácea, fruta e tuberosa, respectivamente. O que está acontecendo que a gente ainda está tendo problema com insetos, gente? A gente está em 2021, né? Então, assim, ó, os primeiros produtos utilizados no controle de pragas originários, né, oriundos da pós-Segunda Guerra Mundial, eles vieram para sanar problemas com pragas nas lavouras, né, devido à grande demanda dos sistemas, principalmente na Europa Oriental, devastados por causa da Segunda Guerra, diga-se passagem, França, Alemanha, Polônia e etc. Então, assim, por que será que a gente ainda está tendo problemas da década de 1939 a 45, que foi a Segunda Guerra, até hoje a gente ainda tem problemas? O que a gente está pecando com relação à questão de controle? Então, assim, essa primeira aula, Jardel, me permita, assim, buscar uma brevidade do conteúdo, a gente talvez buscar uma questão de entender o porquê que a gente não está tendo sucesso em casos de controle de pragas em hortaliças, tá? Essa seria a minha provocação inicial. E eu passo a palavra, Jardel, para o bate-papo aí para você. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Boa reflexão, né? Acredito que hoje a grande pergunta que a gente tem dentro do manejo integrado de pragas é por que nós temos ainda, em pleno século XXI, esses problemas grandes aí com perdas de insetos pragas, né?
E aí a gente fala em todos os ambientes, seja ali ambiente de campo, lavouras, né, diferentes escalas, lavouras pequenas, médias, grandes, seja grandes culturas, seja hortaliças, ambientes protegidos, né, principalmente a parte de olerícola, continuamos a ter grandes perdas aí provocadas por insetos pragas, e essa é uma discussão que eu acredito que vocês estejam aí a campo, né, trabalhando, boa parte de vocês, alguns terminaram agora a faculdade, exemplo do Fábio, da Esté, que foram meus alunos lá em Cristalina, outros já estão a campo há mais tempo, e eu sei que a interação online, né, Alexandre, ela é um pouco diferente da interação presencial, mas a gente queria levar essa discussão para vocês. Por que é tão difícil manejar insetos pragas em hortaliças, né, ou em grandes culturas? O que vocês enxergam aí de problema? Eu queria que pelo menos um de vocês colocasse um ponto aí. Vocês acham complicado aí na hora de manejar inseto praga em lavoura? Pode abrir o microfone e falar, ou pode jogar aí no chat aí. Um dos motivos aí que vocês acreditam ser o grande problema de manejar inseto pragas em lavouras. Alguém quer comentar alguma experiência aí, alguma dificuldade que vocês acham em campo? Eu acho que talvez lavoura ou no caso de horticultura? Horticultura, Daniel, mas lavoura, né? Geralmente os problemas eles são bem parecidos, né? Tanto grandes culturas quanto hortifrutis, né? Que a gente Não, porque eu acho que bastante. hoje hortifruti é mais a questão do consumo final, né? Que a gente tenha o produto final muito por causa do ataque de insetos praga é o produto final. Agora, quando é grande cultura, é mais no controle em si, que o inseto está cada vez mais resistente, a gente tem problemas de controle no geral com produtos que estão menos eficazes no mercado. Isso é um bom ponto, né, Daniel? A questão da resistência dos insetos aos inseticidas e a questão da falta de surgimento aí de novas moléculas, né, que posso substituir essas moléculas que estão há mais tempo aí no mercado, são um problema sério hoje, né? Professor Alexandre, você gostaria de complementar? Levantou a mão? O Daniel levantou a pergunta, né, a dúvida se retrataria problema com pragas em hortaliças ou em lavoura geral, né, Jardel? E ele foi muito assertivo nessa pergunta, porque hoje em dia, devido a pontes verdes que ocorrem, a gente já perdeu, Daniel, essa questão de parametrizar o que é uma praga de uma cultura ou de outra. Só para vocês terem uma ideia, o Jardel sabe muito bem desse cenário atual. Chrysodex includens, que é uma praga típica de soja na região de Cristalina, Campo Alegre, enfim, outras regiões do Brasil, ela está migrando na época de verão do plantio da soja para a época de inverno para o plantio de batata, por exemplo. A gente está falando de hortaliça, né? Migração de praga, grão, hortaliça. Outro exemplo que a gente pode parametrizar muito bem é a questão de trips, né? Trips que ocorrem em lavouras de inverno de alho, cebola, tomate industrial e batata, ela está migrando para a soja, Daniel. Então, assim, foi muito assertiva essa tua dúvida, porque a gente não sabe mais, né, Jardel? Assim, perdeu o parâmetro de dizer essa praga é disso e essa praga é aquela da outra. Em Campo Alegre de Goiás, né, próximo a Cristalina, o terreiro de Cristalina, como o pessoal fala, devido a essa questão de plantio de safra, safrinha, safra de verão de grão, safra de inverno de hortaliça, né, que é muito comum lá na região. Então, assim, você já perdeu esse parâmetro, Daniel. Para você ter uma ideia, as pragas elas estão migrando, né? Um dos primeiros casos reportados de migração de praga, me lembro muito bem, na década que eu já estava começando a graduação, que sobrepõe a minha década de 2000, eles falavam da arpodóptera do milho migrando para o algodão, né? Só que hoje em dia já tem muita praga passando. Eu citei 2 exemplos, a Chrysodex, soja, batata, e do trips também, hortaliças, soja. Então, dos últimos 3 anos, nunca se amostrou tanto trips em soja como agora. Inclusive,
diga-se de passagem, a gente tá, Jardel, e você sabe que você está fazendo parte da orientação do trabalho do mestrado em proteção de plantas de Urutaí, do Marcos Américo da Singenta, que ele está quantificando a população de tríplices incidentes em soja nessas duas últimas safras. E nunca ninguém observou que tríplices era sempre tido na soja como praga secundária de importância reduzida, né? E agora está aumentando demais. Então, Daniel, parabéns pela sua colocação, que de maneira assertiva, né, direta ou indireta, proposital ou não, você fez um link muito importante com o que está acontecendo hoje na realidade. Nessa Ponte Verde está fazendo praga de grão, chegar a praga de hortaliça para grão, como eu citei alguns exemplos, tá? Passa a palavra, Jardel. E é tão interessante, né, Alexandre? É boa colocação. Essa pergunta do Daniel está relacionada também a uma pergunta do aluno da horticultura, a Cirlei, né? Ela é um casal, eles fazem horticultura aqui em Cristalina, e ela perguntou, Jardel, mandou uma foto para mim, esses percevejos estão atacando repolho aqui na nossa horta, e realmente eu falei assim, mas percevejo marrom, eu olhei assim, mas isso parece percevejo marrom da soja, né, o xisto. Aí ela fui procurar, né, artigos, eu nunca vi esse percevejo atacando repolho. E já tinha uns 2, 3 artigos de percevejo marrom da soja atacando repolho. Inclusive em português, né? Um dos artigos é em português. Então, essa transição, que é praga de grandes culturas, pragas de hortaliça, praga de grandes culturas, está cada vez mais comum. E cada vez você escuta e ouve mais sobre isso, né? Eu lembro a classificação que nós tínhamos, né, Alexandre? Lá na época a gente fazia lá aula de MIP em Viçosa, era o pessoal falar sobre pragas primárias e pragas secundárias, né? As pragas, ou pragas chaves, pragas secundárias. Inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa disciplina. E um dos conceitos que na época o pessoal abordava são as pragas secundárias que viram pragas primárias, né? E isso está cada vez mais comum devido a essa complexidade que é o Brasil. Eu sempre, quando eu dou aula de entomologia, eu aviso, pergunto para os meus alunos, né? A Esther, o Fábio deve ter ouvido isso. Quais são os melhores agrônomos do mundo? E os melhores agrônomos do mundo, eles estão onde? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem de tudo, né? A gente tem numa única fazenda 3 safras, essa região de Cristalina, Paracatu, Catalão, Rio Verde. Nós temos lá, às vezes, grandes culturas, nós temos na mesma fazenda hortaliça, nós temos na fazenda vizinha, às vezes, gado, nós temos pastagem, e a gente tem lavoura o ano inteiro, seja irrigado, seja sequeiros. Então, essas pontes, elas acabam ocorrendo. E outro exemplo que a gente pega aí, que está pegando milho doce aqui na região de Cristalina, falando aí na parte, né, de hortaliça, é a cigarrinha, né? A cigarrinha começou lá quando eu estava na Dupont em 2013, alguns surtos ali na região de Morrinhos, 2012, 13, ninguém ouvia falar de cigarrinha, né, da Albolus maides. Hoje é uma das principais pragas, causando enfesamentos aí no Brasil inteiro, com lavouras perdendo 100%. E milho doce é um grande problema, porque ele é mais sensível, né? Não tem tantos híbridos existentes. Então, são pragas primárias e secundárias que viram pragas chaves, pragas primárias, pragas de culturas que migram para outras culturas. Então, hoje está muito complexo. Isso explica um pouco, sim, né, Daniel, Alexandre, essa parte aí da dificuldade da gente controlar a praga hoje em lavoura. E vai ser um dos tópicos das nossas disciplinas, com certeza. A gente vai estar tratando aí durante essa semana esses problemas, né? Ibrahim, você abriu a câmera aí, você queria acrescentar alguma coisa aí a essa início de conversa aí? Fica à vontade. Oi, Ibrahim, boa noite. Opa, boa noite. Não, eu liguei para socializar aqui mesmo. Socializar boa. Não, e com certeza tocou no ponto aí que é manejo de resistência, né? Esse aí é o principal. Todo ano a gente tem aí uma evolução, seja na recomendação da novos, não digo novos produtos, novos princípios ativos, mas vem uma nova mistura de uma empresa, um novo posicionamento do produto, pensando assim no manejo de resistência. Mas a questão é se realmente o que o pessoal do Iraque, pessoal que faz essa recomendação, realmente está chegando isso lá na ponta no campo. E também o outro ponto daquela pergunta inicial,
sobre como que a gente ainda não consegue controlar hoje. Eu acho que a gente nunca vai conseguir controlar 100%. A gente tem que saber viver em sintonia com essas insetos pragas, né? Então, é saber identificar o nível do dano econômico, quando que você vai entrar, com o que você vai entrar, e muito importante aí o manejo dos grupos químicos aí para evitar resistência, porque tem introdução de populações resistentes nas principais pragas chaves aí, que a gente não fala de granicultura, olerícola, por exemplo, se a gente pegar aí mosca branca, que tem novos biótipos introduzidos aí, biótipo Q, que já está em boa parte do Brasil, que tem a certa resistência a mais inseticidas, a própria Helicoverpa, que o pessoal fala muito em soja, mas ela também é uma praga considerável aí, né, em tomate, e é principalmente isso, essa introdução de novos biótipos. Então a gente sempre vai ter que estar informado, sempre vai ter que buscar novas informações para saber qual é o correto manejo a ser realizado. Não só químico, né, mas cultural, rotação de culturas e entre outros, né. Para muito bom. Acho que o Brahim deu uma revisão aí da disciplina já, né, Alexandre? De MIP aí, pontos importantes. Eu acredito, assim, que o grande diferencial, né, eu acredito, o Alexandre pode concordar aí ou discordar, fica à vontade, tá, Alexandre? Se eu vou fazer uma colocação que eu acho importante para os nossos alunos. O grande diferencial para vocês que estão no mestrado agora, diferente da graduação, é a capacidade da gente questionar. É isso que você está questionando, hein, Brian? Isso aí nunca vai mudar. Mas como que eu, fazendo um mestrado, um doutorado, defendendo ali minha dissertação, minha tese de doutorado, o que isso vai mudar na minha vida? Por que eu tenho que fazer uma disciplina? Às vezes a gente pergunta muito, né? Eu vou fazer lá a disciplina de entomologia geral, entomologia agrícola, aí vem uma disciplina de MIP, aí depois vem uma de taxonomia, né, dependendo da área que você está, se for entomologia. O que muda na pós-graduação em relação à graduação? Isso é uma pergunta que a gente sempre tem que refletir sobre isso. Eu vou colocar aqui na tela, rapidinho, só para exemplificar para vocês um assunto. Vocês estão vendo minha tela aí, rapidinho? Vocês conseguiram enxergar aí? Estamos. Nisso que nós estamos falando, né? Isso aqui é uma turma lá do Manejo Integrado de Pragas, são colegas lá da UFV que fizeram graduação, pós-graduação, e a gente sempre conversa entre nós sobre MIP. E uma das perguntas que veio, que me lembrou aí na hora que o Ibrahim falou, é a questão do nível de dano, né? O Rodrigo, ele perguntou lá, oi, pessoal, a galera que anda no campo aí, qual o nível de controle que o pessoal está usando para controlar espodóptera em soja? Não vale o que a Embrapa tem publicado. Alguém poderia compartilhar a experiência? Aí vem as perguntas, né? Tem um aniversário ali. Em Rio Verde, a recomendação mais comum é 5 lagartos por pano. Aí, joia, Pablo, obrigado. A recomendação é de 10 lagartos por metro de pano batido, quando aqui os produtores, eles dão um pulo de 2 metros de altura, né? Quando fala que é 10 lagartas por metro. Aí, continuando o assunto, se falar 10 aqui, a conversa acaba na hora, né? 10 lagartas por metro. Bem isso aí, pessoal. Pois o povo fica louco com esse número. Mesma coisa aqui no café. Se falar 3% ou 5%, o pessoal quer nem saber. Então, assim, a gente está falando de nível de dano. Aí vem a pergunta, onde que a gente acha esses níveis de dano, né? Qual que é o nível de dano certo? É o da Embrapa? É o dos produtores em Rio Verde? Esse questionamento que muda, né? E muda muito da graduação para a pós. A gente começa a questionar e começa a usar a nossa experiência de campo, conversar com o produtor, montar os experimentos para responder essas perguntas práticas. Então, isso é muito bacana, a gente indaga mais. Esse tempo que eu fiquei trabalhando com empresa, dando aula na UBRA, fazendo pesquisa, fazendo extensão, uma das coisas que me chamou a atenção nessa carreira aí, desde lá de Viçosa, de 2000, quando comecei a agronomia, é que os melhores profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar são aqueles profissionais curiosos, são aqueles pesquisadores, que sempre estão perguntando por que disso, por que daquilo, 5 ou 10, vão pesquisar, vão procurar artigos, vão testar a campo, vão analisar, e aí surgem aí discussões e surgem resultados práticos que vão beneficiar tanto o produtor quanto também as empresas por onde que vocês vão passar.
E hoje, né, Alexandre, você pode complementar aí, hoje um dos grandes diferenciais que todas as empresas estão pedindo é no banco de pesquisador, geralmente eles exigem pelo menos um mestrado, ou pelo menos doutorado. Por quê? Para sair do mesmo, né, da mesmice, que é, vou pegar ali o nível de dano, vou vender o produto casado já com a tecnologia, porque não está funcionando mais. Quem está no campo aí sabe, né? O Daniel começou a falar aí, não funciona, está gerando resistência. As pessoas elas não conseguem ali fazer a amostragem. Quando faz, pega lá a bula do produto, usa o dobro da dose, ou às vezes usa metade da dose, não usa a dose recomendada, ou não faz a rotação de ingrediente ativo. Então, é isso tudo que o Brahim falou. Então, essa indagação nossa, ela é importante, e vocês agora, entrando no mestrado, passando para o doutorado, começa a questionar mais. Pega esse conhecimento de vocês, não é à toa que o Alexandre, hoje a gente, em vez de começar ali com 500 slides, né, Alexandre, passar conteúdo, a gente prefere bater esse papo para passar essa importância para vocês, né? Por que eu estou fazendo uma pós? Por que eu estou fazendo a disciplina de MIP? Quais são os gargalos a campo? Então, tentar trazer essas experiências práticas para quando a gente começar a entrar na parte teórica, vocês fizerem essa ponte aí com a parte prática. E será que na hora que eu falar lá a tabela do nível de dano econômico, será que é nível de dano econômico que ele vai servir lá do norte até o sul do país? Será que não vai ter mudanças de região para região, de épocas de plantio? Onde que eu busco essas informações? Será que a experiência do produtor é válida ou não? Ou será que eu tenho que fazer uma outra pesquisa para validar aquilo ali? Então, esses questionamentos que fazem de vocês agora na pós-graduação diferentes, né, da graduação. Essa capacidade de pesquisar, de buscar resultados, de interagir, de fazer a diferença a campo, né? Professor Alexandre, quer complementar alguma coisa aí nessa fala? Não, Jardel, eu acredito que essa consideração do Ibrahim foi muito pertinente, né? Assim, a experiência que se tem. É interessante, Ibrahim, perceber que Lagartas é um cenário bem desafiador atualmente no manejo integrado de pragas, né? Porque lagarta sempre foi tida como um alvo fácil de controlar. Eu tiro, por exemplo, no algodão. E devido à hibridização que está ocorrendo, né, já tem trabalho que prova isso, que a Helicoverpa zea está multiplicando cruzando, né, reproduzindo com a Helicoverpa armígera e gerando variantes resistentes a inseticidas que antes não haviam, diga-se passagem, as duas espécies exóticas no Brasil, né? Então, assim, está tendo uma dificuldade de controle. E quando a gente parte para insetos de reprodução telítoca, é aqueles que não precisam necessariamente as fêmeas de macho para reproduzir, como mosca branca, pulgão e trips, aí a gente dá uma complexada no sistema, que é muito difícil e talvez justifica, porque até hoje, né, Ibrahim, você catou muito bem a ideia que eu falei inicial, porque a época dos nossos bisavós até hoje a gente já tem problema com praga, porque a forma de reprodução, né, os insetos estão há 350 milhões de anos, pessoal, na frente da gente, numa escala evolutiva. Quando o problema maior é porque a gente estuda muito pouco ainda insetos e conhece muito pouco sobre eles. Então, a grande questão é que, devido a resultado de pesquisa, a gente tem observado que os insetos estão se adaptando a essa pressão dos inseticidas que se usa, né? Então, é importante demais a gente tratar sobre os controles alternativos. Talvez essa palavra alternativa já não seja uma palavra tão atual, mas os controles que está dentro do contexto do MIP. Tá, Ibrahim? Então, você foi muito feliz na sua consideração. Jardel, me permita mudar um pouco a dinâmica aqui do nosso bate-papo. Todo mundo já ouviu falar que os últimos serão os primeiros, né? Esse dito popular é muito comum, né? Então, eu gostaria de chamar aqui a Yara, tá? Que é a última, né, na ordem alfabética aqui da presença, de se apresentar primeiramente, Yara, e falar sobre algum problema que você está relacionado com praga aí no seu dia a dia, tá? Boa noite, Yara, é um prazer estar aqui contigo.
Boa noite a todos. Bom, meu nome é Yara, eu sou agrônoma formada pela UFG, né? E já trabalho nessa área de hortaliça há cerca de 6 anos, mais ou menos. Desde da minha saída da graduação, eu já fui direto para essa área. E, assim, um pouquinho que vocês falaram, eu acho que é basicamente isso mesmo, essa questão da migração de praga, né? Que a gente vem vendo bastante. Principalmente eu atuo muito aqui na região do Cinturão Verde de Goiânia, mas a gente tem muita produção de grandes culturas aqui perto também, né? Então, um problema que a gente sempre tem na época da colheita da soja, por exemplo, a gente tem muito problema com mosca branca. Então, não que nas culturas a gente já não tenha esse problema, mas nessa época a gente vê que acentua também, né? Vocês falaram um pouco de trips também. Hoje, nossa, eu acredito que a principal praga principalmente alface, tomate, pimentão, que são uma das principais culturas aqui da região, que a gente vem sofrendo, né? Cada ano acentuando mais a quantidade de inseto, intensificando. Esse ano uma questão esporádica que a gente teve aqui também, a gente está vendo muito inseto, mas não está tendo tanta doença em relação a anos anteriores, mas cada vez mais vendo essa quantidade, né? Aumentando a população de inseto aumentando, né? E uma coisa que eu vejo também que está crescendo bastante, a questão de uso de biológico, né? Que antes era a gente não via tanto, né? O uso desses produtos, e hoje vem aumentando bastante. Eu trabalho muito com hidroponia de folhosa, e nesse mercado já tem uma fiscalização maior do que em outros mercados de olerícolas. Então, o pessoal da hidroponia, eles atendem principalmente supermercado, né? E no supermercado tem uma fiscalização maior, diferente de feira, né? Então, cada vez mais esses produtores mesmo de hidroponia vêm buscando esse tipo de produto. E eram ações que há 3 anos atrás, eu não via tanto, era um ou outro produtor que a gente via que tinha o interesse mesmo de usar um produto fisiológico, biológico, né, fugindo um pouco do defensivo em si. É isso. Beleza, Yara, bom demais pela tua participação aí. E se eu te falar que a gente tem ferramentas para controle de trips, você acredita? Ou não? Acreditar, eu acredito, porque você está me falando, né? Então tem que ter. Mas é interessante, né? Para ser colocado em prática, muito interessante. O que seria essa ferramenta? O trips, Yara, é um dos grandes problemas aqui e na China, para você ter uma ideia. Na China continental. O problema do trips, eu já havia comentado superficialmente, relatando o comentário do Ibrahim, é porque o problema do trips é que ele se reproduz em grande maioria por reprodução telítoca. As fêmeas geram descendentes sem contato com o macho, necessariamente, sem fecundação. Então, a característica de resistência a determinadas moléculas de inseticida que a mãe adquire, ela passa direto para os filhos. É reprodução assexuada. Você já deve ter visto isso no ensino médio ou na graduação. Enfim, então há uma grande dificuldade. O trips, para vocês terem uma ideia, pessoal, você sabe disso, Yara, já ouviu falar, o trips, o agricultor chama o piolho do alho, da cebola ou da alface, né? Piolho é aquela história que você sabe que tem e nunca vê, né? Então, assim, um inseto diminuto é muito difícil de controle, porque você não está vendo, é diferente do que o Ibrahim comentou sobre a questão da lagarta, tá? Porque quando o produtor vai ver, na maioria das vezes ele já vê a doença, né? O inseto é muito pequenininho, eu vejo muito isso, muita visita que a gente faz, eu sempre faço questão de pegar e de mostrar para ele conseguir identificar, porque é muito pequeno, né? Sim, sim, é verdade. Agora, um detalhe, na região agrícola de Campo Alegre de Goiás, onde a gente conduz pesquisa, e a planta de alho e cebola, ela tem uma morfologia que ajuda, né? Porque o alho é uma planta até os 45, 50 dias, depois da diferenciação do alho, ela vira outra planta.
E eu te falo uma outra planta com relação a esse movimento aqui, ó. Jardel. É isso aqui, ó. Angulação foliar. Quanto maior a angulação entre as folhas, maior a capacidade de você entrar com produto, entrar com biológico, entrar com controle biológico natural, ou enfim, uma forma de controle melhor. As plantas de alho mais fechadas, elas tendem a ter mais abrigo, oferecer mais abrigo para os trips. Sim. Mas a gente tem observado, Yara, que a métodos de controle biológico que conseguem manter no agroecossistema uma população, seja fungos principalmente, com indutor de resistência, ele tem tido resultados interessantes no manejo de trips. Aí, por exemplo, eu te conheço, né, porque você trabalha comigo, eu sou o Jardel, orientador da Yara nesse mestrado do PPGOL, e a gente já vem falando um pouco sobre as dificuldades que ela enfrenta no dia a dia. A folha de alface ela tem uma conformidade, né, vamos dizer assim, um layout diferente com relação à folha de alho e cebola. Ela não se entrega, né? A folha de alface ela vai só fechando e aquilo gera abrigo para trips. Então, assim, por exemplo, em sistema hidropônico, com a forma de manejo X é mais adequada, em sistema de campo é outra. Então, assim, tem que avaliar cada sistema para você chegar a uma conclusão da forma de controle. Mas a forma de controle biológico era que você tinha apontado, que está crescendo demais, seja por fungo que dissemina, né, dispersa no ambiente, é uma forma interessante. Só que o problema do fungo entomopatógeno, né, aquele que é parasita de insetos, é a questão que ele é muito suscetível à radiação ultravioleta e precisa de umidade. A maioria das bulas, Yara, você sabe melhor do que eu. Eu tô tirando ideias de conceitos que você existe já na sua memória. A maioria dos produtos biológicos, como fungo, metarrhizium, bovéria e etc., eles preconizam umidade alta para poder ter uma eficiência. Então, assim, uma grande dificuldade do produtor encontrar uma forma de controle utilizando e investindo e gastando no biológico, muitas vezes com um agroecossistema não adaptado para aquele tipo de produto, sabe? Mas, assim, o controle biológico ele vem crescendo, Yara, pelo fato de que os inseticidas por si, eles estão causando muito caso de resistência a inseticida. Para vocês terem uma ideia, eu não vou prolongar muito meu papo aqui, eu vou passar a palavra para o Jardel. A gente tem parceria com o Brian Naut, que é um pesquisador da Cornell University, no estado de Nova York, no estado, né, não na cidade. E ele trabalha muito com manejo de trips em alho e cebola na região do estado de Nova York. Ele fala que para o manejo de trips ser adequado com custo-benefício, né, para os produtores de alho, eles usam mais de 10 produtos químicos para poder rotacionar esse ingrediente ativo e tentar reduzir, né, dirimir, extinguir os casos de resistência a inseticida para poder ter uma solução. Aí você fala, professor, mas espera aí, por que eles não usam biológicos, já que a gente está usando aqui no Brasil e muitas vezes dá certo? É por questão climática, ambiente frio e seco, não necessariamente se adapta ao uso de formas alternativas. Então, Iana, a gente que trabalha em ambientes tropicais, como no Brasil, né, no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, a gente tem grande potencial de utilizar biológico. Você falou muito bem, né, que está crescendo o mercado de biológico, mas ainda há subutilização de produtos. Na Anvisa, pessoal, de maneira geral, nunca se registrou tanto produto biológico nos últimos 5 anos, Jardel, como agora, tá? Mas, assim, há metodologias adequadas, e eu acho que a grande ideia da disciplina também é essa, de alertar vocês que há metodologia adequada. Por exemplo, um fungo, você aplicar abaixo de 50% de umidade é um grande risco de perda. Não vai resolver, Yara. Por exemplo, um vírus, um baculovírus, você utilizar em um tamanho de lagarta, por exemplo, fora daquilo que o vírus vai atuar, é jogar produto fora, tá?
Então, assim, é importante você salientar essas questões para a gente buscar, né, Jardel, ao longo da semana que a gente vai bater papo, alinhar a demanda de vocês com o que há de mais atual na forma de manejo. E conhecer a grande ideia de vocês estarem aqui presentes, os demais que vão assistir essa aula, é capacitar, né, Jardel? É buscar informações mais pertinentes, mais atuais, mais assertivas, para vocês controlar pragas, tá? Yara, parabéns pela tua colocação, tá? Pelo teu comentário, pela tua participação. E, Jardel, passa a palavra para você convocar outro aluno para continuar o debate, tá? Excelente, Obrigado, Yara. Obrigado, Yara. Obrigado, professor Alexandre. Riquíssimo aí os comentários, né? É bom saber que nós temos alunos aí atuando aí há mais de 5 anos. Isso é muito desafiador. Eu acredito que essa questão de biológico, nós tínhamos um problema sério em Tumbiara. Eu dava aula na Ubra e tinha alguns alunos que eram gerentes de usinas, né, açucareiras, saindo um pouquinho de hortaliça, entrando um pouquinho nessa parte de cana-de-açúcar. Grandes usinas estão localizadas ali na região de Tumbiara, ali, na fronteira com Minas, ali, sentido Uberlândia. E um dos problemas é que as usinas estavam quebrando, literalmente quebrando, né? Não tinha recurso, a broca da cana, que era uma praga importantíssima, ainda estava tomando conta lá da região. Nós tínhamos lá infestações acima de 20% de lavouras atacadas por broca. E até que então surgiu a questão do biológico, né? Principalmente com cotésia, que é um parasitoide, e o tricograma. E eu lembro quando surgiu, o pessoal tinha muita descrença, né? E era muito comum o pessoal liberar lá as cotésias 2 dias, 1 dia depois, fazer a aplicação de inseticida, ou fazer a aplicação de inseticida 1, 2 dias antes, liberar a cotésia depois. E a cotésia é um inseto muito sensível a esses inseticidas. A gente fez um trabalho em parceria com as usinas, com a Ubra, e nós fizemos lá o período entre a aplicação dos produtos e a liberação de cotésia. Tinha produtos que se aplicava que matava a cotésia 3 semanas depois da aplicação. E era comum o pessoal liberar a cotésia e aplicar inseticida antes ou depois. Aí foram refinando a tática, foram melhorando. Hoje é liberado, por exemplo, cotésia com drone, em vez de ir lá no campo liberar na mão. As criações hoje, a liberação, elas são mais efetivas. Hoje, para você ter uma ideia, as usinas recuperaram, estão dando lucro novamente, devido a essa questão da produção do açúcar orgânico e da exportação para a Europa. Então, tem áreas da usina hoje que são 100% orgânicos, índice de infestação que era de 20% de broca, hoje está em 1,5%, 2%, custo que se tinha com aplicação química, hoje está bem mais diluído com o controle biológico. Então, acredito que o controle biológico, ele tem crescido sim, né, Alexandre? Tem aumentado, mas o controle biológico, ele é muito mais técnico, exige muito mais do engenheiro agrônomo, do mestre, do tecnólogo, do que o controle químico. As pessoas acham que o biológico é uma coisa mais simples, não, pelo contrário. O biológico exige muito mais pesquisa, que nem o Alexandre falou. O biológico, nós tínhamos muito problema com produção de semente com lagartas, né? Aí, muito problema de resistência a inseticidas dos grupos aí químicos, começamos a usar biológico. Não estava funcionando, por quê? A aplicação tem que ser lagartas de primeiro e segundo insta. Lagarta terceiro insta para frente, o biológico não controla. Então, o manejo do biológico ele é muito mais complicado, exige muito mais pesquisa para a gente poder ter um controle ali eficiente. A umidade, horário de aplicação, a questão de climatização, né? Hoje nós temos aí casas de vegetação que você consegue manter a umidade a tantos por cento e a temperatura a tantos por cento. Isso favorece o controle biológico? Sim, né? O Alexandre acabou de falar, a questão da umidade ali para os fungos. Então, o controle biológico é muito técnico. Por isso que o MIP ele é importante. A gente começou lá no Ibrahim. A pós-graduação ela é diferente nesse sentido, né? A gente traz, além dos conceitos da graduação, nós aplicamos aí outros conceitos, que é o conhecimento que vocês vão trazer, e nós vamos aí tentar adicionar e sempre trazendo para essa parte da pesquisa, né? Muito bom. Obrigado aí, Yara, Alexandre. Fábio, Esté, Juliana, vocês querem fazer mais algum comentário dessa dificuldade que vocês têm
percebido aí na questão de controlar pragas a campo nos tempos atuais? Já tem uma lista aí bastante interessante, né, Alexandre? Sim, sim. Professor, vou só pontuar uma situação que eu vivo hoje na ponta. Eu trabalho numa revenda agropecuária, então eu estou bem em contato com os clientes que nos procuram com dificuldades. E que muitas vezes a gente não consegue fazer acompanhamento no campo, porque é uma venda de varejo. Então a gente recebe o cliente na loja, tenta indicar a melhor solução para ele, mas não pode acompanhar muitas vezes as aplicações. E diante disso, eu vejo um outro problema também que está um pouco relacionado à resistência, que é o produtor não ter assistência técnica a campo da maneira como deveria ser, principalmente produtores menores, que acabam fazendo as aplicações da maneira como acreditam que deve ser feitas, mesmo às vezes a gente instruindo, a gente mostrando, eu acho que essa dose aqui é muito pouca, eu vou colocar mais. É muito pouco produto, eu vou colocar um pouco mais, senão não vai fazer efeito. E aí, diante disso, a gente tem as tecnologias, mas acaba fazendo uma utilização errada e perde essas tecnologias de manejo com o tempo, porque vai criando resistência, porque a gente vai invalidando alguns ingredientes ativos que a gente tem por conta do mau uso que é feito. Então, eu acredito que um dos pontos do problema, principalmente hoje na olericultura, por ter, às vezes, algumas atividades menores, com pouco acompanhamento, é a gente não conseguir usar a tecnologia da melhor maneira possível. E a gente fazer as aplicações um pouco de qualquer jeito e acabar não tendo o resultado esperado. Muito bom, Juliana. Tecnologia de aplicação, importantíssimo, né? Para você ter uma ideia da importância da tecnologia de aplicação na prática, na Dupont, na época que a gente trabalhava com pesquisa, saiu uma portaria lá que já né, de toda a bula de produto, que não poderia usar a campo dose acima da recomendada nem abaixo da recomendada. Todos os engenheiros agrônomos eram obrigados a não aumentar nem reduzir dose para não gerar resistência. E isso era fiscalizado internamente pela Dupont. Então, algumas empresas mais sérias, né, elas exigem isso dos seus engenheiros agrônomos. É claro que a fiscalização, tive um tempo no CREA também, a fiscalização do CREA não consegue estar todo o tempo na lavoura, mas nós, como pesquisadores, nós temos que ter essa consciência, não adianta aumentar a dose, dobrar, triplicar ou reduzir dose pela metade, nós temos sim que, como profissionais, tentar colocar ali a gota no local certo, usar a tecnologia de aplicação, aplicar nas horas corretas, evitar ali o máximo ali, que tem ali problemas de, por exemplo, de perdas de produto, seja por escorrimento, seja por volatilização, usar pressão, usar bico correto, usar espalhante adesivo de forma correta, dose correta. Então, tecnologia de aplicação, muito bem lembrado, é outro ponto importantíssimo dentro do MIP e importantíssimo aí para a obtenção de controles mais eficientes aí a campo, né? E realmente é um dos grandes problemas que nós temos lá na ponta, né, Juliano? Você que está aí na frente, você percebe isso aí. Por mais que a gente bate em curso, você chega no campo, você ainda vê bico entupido, bico cor diferente, produtor aplicando lá com vento acima de 12 quilômetros, pressão mal regulada, produto com o dobro da dose. Então, a gente tem, sim, muito problema de tecnologia de aplicação a campo, né? Daniel, por favor. Professor, na verdade, o meu é bem rápido. Amanhã, qual que é a próxima aula, a programação da próxima aula? 19, Daniel. A gente vai ter aulas até sexta às 19, tá? Tá, hoje vai ser gravada, né? Essa está gravada também. Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas aí via link. Então tá bom. É que eu vou dar uma saidinha agora, professor, e depois tá. eu vejo a aula. Obrigado e desculpa aí. Não, tranquilo, né? Fica à vontade, atrapalhando. já está finalizando aqui também. A gente estava programado até às 8, mas o assunto acaba rendendo um pouquinho mais, né? Mas fica à vontade, tá? Obrigado pela participação. Valeu, professor. Beleza. Um abraço. Estela, Fábio, vocês querem complementar com alguma coisa no nosso bate-papo? Jardel. Sim, Fábio. Eu quero fazer aqui uma boa noite, uma colocação e, ao mesmo tempo, uma pergunta também, né? Assim, para a gente pensar a respeito. Por exemplo, a gente sempre que tem na nossa disciplina aqui, e agora o professor Alexandre também fez um paralelo aí, que, por exemplo, os insetos, as bactérias, as algas, os fungos, eles estão há 300 milhões de anos na nossa frente, né? Então,
você vai, assim, por exemplo, quando você vê que você está trabalhando com um inseto que está esse tanto de tempo à sua frente, né? E você começa a trabalhar aí, por exemplo, usar mal as tecnologias de aplicação, a dosagem, essa coisa toda, né? Então, o que que acontece? A gente começa a criar aqueles insetos resistentes. A partir daqueles insetos, nós estamos selecionando eles também, né? E vão cada vez mais aumentando, porque de um inseto resistente, eles vão reproduzir quantos mais resistentes, né? Então, acho que a gente tem que bater muito em cima disso aí também, né? De começar a observar isso aí e ter uns controles mais rigorosos nessa parte, que nem você mesmo falou aí, ó, ter uma fiscalização mais, bater em cima, porque esse bicho aí que está esse tanto de tempo, esse inseto aí, essa praga que está esse tanto de tempo na nossa frente aí, se a gente que está correndo atrás não trabalhar firme em cima disso aí, nós vamos fazer igual o Embraim, nós não vamos conseguir, né? Boa, Fábio. Quer comentar, Alexandre? Quebrar um pouco aí? O Fábio, parabéns pelo teu comentário. Eu concordo contigo. E a grande ideia é a gente buscar conhecimentos, né, para entender e respeitar a questão dos insetos, que está muito mais à frente do que a gente, numa escala evolutiva, e buscar entender quais são as nuances, né, que pode fazer, por exemplo, que uma determinada praga em uma lavoura, ela possa reduzir sua incidência, seus danos, e dessa forma o agricultor procurar produzir. Tá? Então, assim, eu acho que a disciplina de manejo integrado de pragas, né, do programa de pós-graduação em agricultura vai te dar subsídios. Você perceber que às vezes você vai encontrar a praga no campo, mas não necessariamente ela vai estar no nível de controle. Tá? Muitas vezes ela vai estar lá no nível de equilíbrio. Então, eu acho que essa resposta ao teu comentário, Fábio, está muito a questão filosófica da entomologia, né? Você entender, né? O que falta para muito agricultor é entender que a praga não necessariamente ela está no nível que você precisa controlar. Você não precisa ir na revenda da esquina comprar um inseticida e aplicar, e que o manejo integrado de pragas ele gira em torno, né, no seu cerne, de vários outros métodos de controle, para você buscar uma solução para aquele problema, né, da incidência da praga, que não seja só o controle convencional. Lembra que eu falei no começo, Fábio, que a gente tem duas formas, controle convencional alternativo, e o alternativo, Fábio, está muito relacionado a outras formas de controle, tá? Que vai dirimir essa questão da resistência de insetos a inseticida. A forma mais fácil, você, Fábio, sente uma dor de cabeça agora que isso não ocorra, você sente uma dor de cabeça, você vai lá na farmácia e compra um comprimido de anador, né, um produto que vai resolver essa questão rápida. Mas muitas vezes, aquilo que é tão acelerado, tão rápido, não necessariamente é a melhor forma de controle. É importante você ver o que é que você tem, porque você fala assim, ó, eu vou ser muito sincero nas palavras agora. Muitas vezes você fala assim, não, mas o controle biológico, o professor Alexandre está falando que o controle biológico é bom porque reduz os casos de resistência a inseticida, que isso é verdade, controle microbiológico, macrobiológico, só que você está numa fazenda lá no interior do Pará, por exemplo, você está plantando sua crucífera, sua alface, seu tomate lá, e às vezes não tem acesso à empresa de controle biológico, que muitas vezes está concentrado no Sudeste. Mas a questão é você buscar outras formas de controle para buscar resolver o seu problema, que não necessariamente seja um inseticida, que é o mais fácil. A logística de inseticidas hoje no Brasil, vale salientar que isso não é doutrina que eu estou pregando aqui para vocês, mas o Brasil hoje, o país de maneira geral, é um dos maiores consumidores de produtos químicos no mundo, né? E não necessariamente há necessidade de você utilizar
única e exclusivamente o inseticida. Aí você fala, professor, mas eu estou no Pará produzindo alface e os médicos de controle biológico estão lá em São Paulo. Então a questão é a gente buscar, através desse bate-papo durante a semana, né, da disciplina de manejo integrado, de saber onde a gente buscar melhores informações com forma planejada, né, Jardel? O planejamento é uma base de muita coisa na nossa vida, seja pessoal ou profissional, e buscar reduzir esses problemas que há na lavoura de uma forma planejada. Se você observou uma praga e você pode ter a opção, que é a condição de usar uma forma alternativa de controle que não seja necessariamente o inseticida, pode reduzir muito dos problemas que você passa. Aí você fala assim, Alexandre, você está entrando num paradoxo. Você falou lá no começo desse bate-papo nosso, né, aos exatamente, Jardel, a gente está 1 hora e 1 minuto de conversa. Você fala, professor, mas espera aí, você falou que o inseticida ele pode ser utilizado no manejo integrado de pragas. Sim, de uma forma que vai dirimir imediatamente as pragas, tá? Um controle remediativo, não necessariamente preventivo. Pode se utilizar. A gente está pregando aqui não uma forma alternativa ou convencional, mas sim as duas num contexto de manejo integrado. Fábio, e igual eu falei para vocês no começo do papo nosso, é importante a gente, acima das formas de controle, a gente ter ideia da amostragem, para ter ideia do que realmente a gente vai utilizar para controlar a praga, tá? Então, assim, essa é a grande ideia que eu queria falar. Você fez um comentário muito pertinente, Fábio, com relação à filosofia do que é o manejo integrado, tá? A gente tem que buscar outras alternativas de controle para tentar reduzir os problemas de resistência, ressurgência, morte de polinizadores, deriva de produto químico e, enfim, mais de uma dezena de problemas envolvidos com controle único convencional, tá? É igual para passar a palavra para o Jardel, né, para finalizar, porque a gente já está mais de 1 hora aqui no papo, né, e as aulas geralmente a gente vai buscar estender nesse horário de 60 minutos. A grande questão é o que a gente tem de ferramentas, Fábio, para utilizar no seu manejo, na sua localidade, na sua região, tá? Você, como um produtor de hortaliças no interior de São Paulo, você tem muito mais opções de alternativas de controle, como o Fábio Peixoto, que está lá no interior do Pará, está lá no Nordeste, ou está no Sul, né? Em Uruguaiana, na divisa, né? Já no final do estado do Rio Grande do Sul, enfim, com divisas, né, que muitas vezes está longe dos grandes polos que pode te oferecer método de controle. Mas a grande ideia é essa, tá? É você buscar utilizar formas preventivas de controle de uma forma programada na lavoura, né? O brasileiro, de maneira geral, ele é muito imediatista, há uma dificuldade, e eu falo com propriedade de causa, porque meus pais são produtores de hortaliças na Paraíba. Muitas vezes a gente busca remediar problemas e não se organizar para preveni-los, tá? Então esse comentário seu foi pertinente e ao longo da disciplina a gente vai tocar nessa teclinha aí que você apontou, tá? Eu passo a palavra, Jardel. Fábio, Alexandre, obrigado aí pelos comentários. Espero que tenha ficado satisfeito aí com a resposta do Alexandre. O interessante, turma, durante essa disciplina, a gente nunca esquecer desses fundamentos que o Alexandre frisou bem aí. A diagnose, a tomar a decisão, as estratégias e táticas de controle, né, que a gente vai estar abordando aí durante a disciplina, para responder justamente essa pergunta sua, Fábio, né, que é uma pergunta complexa, uma pergunta importante, e é o que a gente vai estar tentando responder aí durante essas aulas aí até sexta-feira, tá? E o material teórico que a gente vai estar repassando. Então, a gente vai finalizando por aqui, né? Eu acredito que nem o Alexandre falou, já são 8h12, véspera de feriado. A gente tem estudos aí que mostram, Alexandre, depois de 1 hora a gente não consegue mais manter muita concentração.
Então, espero que a gente leve essas indagações, né, e a gente possa estar trazendo a partir de manhã, de forma aí, teórica aplicada, as respostas a esses questionamentos que o Fábio fez muito bem aí, e o Alexandre começou a responder aí. Yara, Ibrahim, Juliana, Esté, Fábio, obrigado aí pela presença de vocês. Alexandre, eu vou estar encerrando aqui agora a nossa gravação, tá? Deixa eu interromper aqui.